A chuva caía fina e fria sobre a calçada da Glória quando Tomás, 17 anos, coração disparado, dobrou a esquina a correr. Atrás dele vinham os gritos: maricas! Vamos-te partir todo! E o som de botas pesadas no empedrado. Ele não olhava para trás, sabia que eram 4, talvez 5, alunos do último ano que o esperavam à saída do liceu desde que alguém espalhara a foto dele beijando Diogo na festa de verão. Tropeçou, o telemóvel voou da mão, a mochila escorregou do ombro. Quando se levantou, viu a mota preta parada junto ao miradouro. 2 homens de couro, barbas cerradas, capacetes debaixo do braço. Um deles, alto, tatuagens subindo pelo pescoço, olhou nos olhos. Tomás não pensou 2 vezes. Por favor, escondam-me. Eles vêm aí. Vão-me matar. O homem mais velho, talvez 40 anos, franziu o sobrolho. Chamava-se Miguel, presidente do clube de motares Águias de Ferro. Ao lado dele, o irmão mais novo, Rui, observava em silêncio. Miguel viu o sangue no lábio do rapaz, o pânico verdadeiro nos olhos castanhos. Sem uma palavra, fez sinal para Tomás se aproximar. Entra na carruagem lateral, disse Rui, voz grave mas calma. Agora. Tomás obedeceu. Mal se agachou no sidecar quando os perseguidores apareceram na esquina. Miguel ligou o motor com um rugido que fez as pedras tremerem. Os rapazes pararam, hesitaram ao ver os 2 bikers. Miguel acelerou devagar, sem fugir, apenas passando por eles com olhar de pedra. Nenhum ousou mexer-se. Quando chegaram ao fim da rua, Miguel virou para uma travessa estreita e parou. Estás inteiro. Tomás tremia tanto que mal conseguia falar. Obrigado, eu não sabia para onde ir. Quem são eles? Perguntou Rui, tirando o capacete. Colegas do liceu. Descobriram que sou gay. Desde aí ameaças, empurrões, hoje foi a primeira vez que correram atrás de mim com paus. Miguel trocou um olhar com o irmão. Ambos sabiam o que era ser olhado de lado. O clube deles aceitava todos, mas a sociedade portuguesa ainda rangia os dentes quando via 2 homens de mãos dadas. Eles próprios escondiam há anos que eram um casal, ninguém no clube precisava de saber, ninguém fora do clube merecia saber. Vens connosco, decidiu Miguel. Pelo menos até acalmarem. Tomás quis protestar, tinha de voltar para casa, a mãe esperava-o para o jantar, mas o medo era maior que a razão. Subiu para trás de Rui, agarrou-se à cintura dele, e a moto arrancou rumo à margem sul do Tejo, onde o clube tinha um pequeno armazém convertido em sede. Pelo caminho, Tomás não parava de pensar em Diogo. Diogo, que estudava em Coimbra há 3 meses, que prometera voltar no Natal, que lhe mandava mensagens todos os dias dizendo aguenta, amor, falta pouco. Mas agora parecia tão longe. Tomás sentia-se sujo, fraco, envergonhado por precisar de estranhos para sobreviver. Chegaram ao armazém quando o céu já escurecia. Luzes quentes dentro, cheiro a óleo e café forte. Alguns motares levantaram a cabeça quando Miguel entrou com o rapaz colado a ele. Uma mulher de cabelos curtos pintados de roxo, Ana, a única lésbica declarada do grupo, aproximou-se logo. Quem é o miúdo? Chama-se Tomás. Precisa de abrigo esta noite, respondeu Miguel. Problemas no liceu. Ana percebeu imediatamente. Aproximou-se, pôs a mão no ombro dele, aqui ninguém te toca. Fica tranquilo. Tomás agradeceu com um aceno, mas o peito apertava. Sentou-se num sofá velho, abraçando os joelhos. Rui trouxe-lhe um chocolate quente. Bebe. Vai ajudar. Enquanto os outros voltavam às conversas e às cartas, Tomás observava. Aqueles homens e mulheres rudes, cheios de cicatrizes e tatuagens, pareciam estranhamente protetores. Miguel e Rui falavam baixo no canto, de vez em quando olhavam para ele. Tomás perguntava-se o que pensariam realmente. Seriam capazes de o entregar se soubessem que era gay? Ou seriam como os outros, fingindo tolerância até ao momento da verdade? A noite avançou. Alguém ligou a televisão. Noticiário local. Uma reportagem sobre aumento de agressões homofóbicas em Lisboa. Imagens desfocadas de jovens encapuzados. Tomás sentiu o estômago revirar, eram eles, tinha a certeza. Ana sentou-se ao lado dele, conheço essa sensação.
Quando tinha a tua idade, fugi de casa porque o meu pai me bateu ao descobrir que namorava com a Carla. Passei semanas na rua. Até que estes malucos me recolheram. Tomás olhou-a, surpreendido. Tu? Sou lésbica, sim. E estes dois grandalhões aí, apontou discretamente para Miguel e Rui, são casal há 15 anos. Ninguém aqui liga. Só lá fora é que o mundo ainda é uma merda. Tomás sentiu as lágrimas subirem. Pela primeira vez em meses, respirava sem medo. Mas ao mesmo tempo, uma culpa enorme. Diogo não sabia de nada disto. E se pensasse que ele tinha desaparecido? E a mãe? Já devia estar desesperada. Quando todos começaram a deitar-se em colchões espalhados pelo chão, Miguel aproximou-se. Dá-me o número da tua mãe. Ligo-lhe, digo que estás com amigos, que chegaste tarde por causa da chuva. Não digo onde estás, só que estás seguro. Tomás hesitou, mas ditou o número. Miguel saiu para o pátio, falou baixo. Voltou minutos depois. Ela chorou de alívio. Disse para voltares amanhã sem falta. Tomás assentiu, mas no fundo sabia que amanhã seria pior. Os rapazes não desistiriam. E Diogo voltava de Coimbra daqui a 2 dias. Como iria contar-lhe tudo? Deitado no colchão improvisado, ouvia o ronco distante das motas estacionadas lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem pesadelos. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas altas do armazém. Tomás acordou com cheiro a pão torrado e café. Ana já estava de pé, preparando o pequeno almoço para todos. Miguel e Rui discutiam baixo junto à porta. Não podemos deixá-lo voltar assim, dizia Rui. Aqueles miúdos vão esperar à porta do liceu. Ele tem de voltar para casa, respondia Miguel. A mãe está preocupada. Mas podemos escoltá-lo. Tomás levantou-se, aproximou-se. Eu ouvi. Não precisam de fazer isso. Já vos devo demais. Miguel olhou firme. Ninguém aqui deve nada a ninguém. Fazemos porque queremos. Ponto final. Partiram os 3 na mota grande, Tomás novamente atrás de Rui. O vento frio de dezembro batia no rosto, mas pela primeira vez sentia-se protegido. Chegaram ao bairro de Alvalade. A mãe de Tomás esperava à porta, olhos vermelhos de chorar. Quando viu os 2 bikers, recuou um passo. Mas Tomás correu para ela, abraçou-a forte. Mãe, eles salvaram-me. São boa gente. Dona Helena, viúva há 10 anos, professora de português reformada, observou Miguel e Rui com desconfiança. Mas viu a gratidão no olhar do filho e acabou por convidá-los a entrar para um café. Dentro da casa pequena e cheia de livros, Miguel e Rui pareciam gigantes desajeitados. Dona Helena serviu café e bolo rei antecipado. Tomás contou tudo, as ameaças, a perseguição, a fuga. Omitiu apenas o nome de Diogo. Ainda não tinha coragem de contar à mãe que namorava. Quando os bikers se despediram, Dona Helena apertou a mão de Miguel. Obrigada por trazerem o meu filho vivo. No liceu, a notícia já corria. Alguém filmara a moto a passar pelos agressores. O vídeo, desfocado, circulava nos grupos do WhatsApp. O Maricas tem proteção de bikers agora. Cuidado. Tomás entrou na sala de aula de cabeça baixa. Os olhares queimavam. O professor de matemática fingiu não ver quando um bilhete voou até à carteira dele. Hoje à saída não escapas. O dia arrastou-se. No intervalo, Tomás escondeu-se na biblioteca. Mandou mensagem a Diogo: preciso de falar contigo urgente quando chegares. Aconteceu uma coisa má. Diogo respondeu logo: chego amanhã à noite. Estação do Rossio, comboio das 20h15. Encontro-te lá. Tomás: sim. Não consigo esperar. À saída, como previsto, os 5 esperavam. Mas desta vez, ao fundo da rua, ouviu-se o rugir de motas. 3 águias de ferro apareceram, estacionaram em semicírculo. Ana desceu, braços cruzados. Problemas, meninos. Os agressores recuaram, murmuraram insultos, mas dispersaram. Tomás respirou fundo. Ana piscou-lhe o olho. Ordens do chefe.
Hoje e amanhã, até isto acalmar. Naquela noite, em casa, Dona Helena sentou-se com ele no sofá. Tomás, és gay. O silêncio pesou toneladas. Tomás sentiu o mundo parar. Olhou para a mãe, viu medo e amor misturados nos olhos dela. Sim, mãe. Sou. Ela chorou. Abraçou, só quero que sejas feliz. Mas tenho tanto medo por ti. Tomás chorou também. Pela primeira vez, disse o nome. Chamo-me namorado Diogo. Vem amanhã. Dona Helena assentiu devagar. Quero conhecê-lo. No dia seguinte, o liceu amanheceu com polícia à porta. Alguém denunciara anonimamente as ameaças. 2 dos agressores foram chamados à direção. Tomás foi ouvido pela psicóloga escolar. Contou tudo, tremendo, mas com voz firme. À noite, estação do Rocio. Tomás esperava no cais, coração aos saltos. O comboio chegou. Diogo desceu, mochila às costas, sorriso largo. Correram um para o outro, abraçaram-se forte no meio da multidão. Diogo beijou-lhe a testa, sem ligar aos olhares. Conte-me tudo, pediu Diogo, voz baixa. Caminharam até ao mirador de São Pedro de Alcântara. Tomás falou. Das ameaças, da fuga, dos bikers, da mãe que agora sabia. Diogo ouvia em silêncio, mão apertando a dele. Desculpa não ter estado aqui, disse Diogo por fim. Mas agora estou. E não vou a lado nenhum. Naquela noite, Diogo dormiu em casa de Tomás, no sofá da sala. Dona Helena trouxe lençóis, beijou a testa dos 2 rapazes antes de se deitar. Durmam bem, meus meninos. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois, uma carta anónima chegou à caixa de correio de Tomás. Dentro, fotografias. Ele e Diogo abraçados no miradouro. Ele e Diogo de mãos dadas na estação. E pior, fotografias antigas de Miguel e Rui, tiradas à distância, beijando-se atrás do armazém do clube. Na carta, uma mensagem da telegrafada: ou te calas e acabas com essa pouca vergonha, ou estas fotos vão para a direção do liceu, para a mãe do teu namoradinho, e para a polícia, com denúncia de corrupção de menores pelos bikers. Tomás sentiu o chão sumir. Mostrou a carta a Diogo. Os 2 decidiram contar tudo a Miguel e Rui. No armazém, a reação foi gélida. Miguel leu a carta, amassou-a na mão. Alguém nos vigia há semanas. Alguém que sabe demais. Rui, normalmente calmo, bateu com o punho na mesa. Se tocarem no miúdo, mato-os. Ana sugeriu chamar a polícia, mas Miguel negou. Polícia significa exposição. As nossas vidas privadas vão para os jornais. E o Tomás também sofre. Decidiram investigar por conta própria. Tomás lembrou-se de um detalhe: um dos agressores, o líder chamado Bernardo, tinha um primo mais velho que trabalhava como segurança num bar frequentado por motares rivais. Na noite seguinte, Miguel e 3 elementos do clube foram ao bar. Encontraram o primo, pressionaram-no discretamente. O homem confessou que Bernardo pedira ajuda para dar uma lição ao maricas e aos bikers que o protegem. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, o jornal online Correio da Manhã publicou uma notícia bombástica: clube de motares envolvido em escândalo homossexual com menor. As fotos de Tomás e Diogo estavam desfocadas, mas reconhecíveis. As de Miguel e Rui também. O texto insinuava aliciamento, corrupção de menores, tudo sem provas, mas o veneno estava lançado. A nação acordou em choque. Televisões, rádios, redes sociais explodiram. Uns defendiam os direitos LGBT, outros clamavam por justiça contra pedófilos de coro. O clube foi invadido por jornalistas. A casa de Tomás cercada. Dona Helena chorava ao telefone com a irmã. Diogo não podia voltar a Coimbra, os pais, conservadores, proibiram-no de sair de casa. Tomás trancou-se no quarto. Sentia-se responsável por tudo. Se eu não tivesse pedido ajuda, nada disto acontecia. Diogo, do outro lado da chamada, tentava acalmá-lo. Não é culpa tua. É culpa de quem odeia. Mas Tomás afundava. Pensava em desaparecer. Pensava que talvez o mundo tivesse razão,
talvez o amor deles fosse mesmo errado. Miguel apareceu à porta de casa dele, apesar dos jornalistas. Entrou à força, protegido por Ana e Rui. Sentou-se ao lado de Tomás no chão do quarto. Escuta-me, rapaz. Eu e o Rui escondemos quem somos há 15 anos por medo disto mesmo. Medo de perder o clube, os amigos, a liberdade. Mas sabes que mais? Chega. Se temos de cair, caímos de pé. Tomás olhou, olhos inchados. Mas destruí tudo. Tu revelaste tudo, corrigiu Miguel. E às vezes a verdade dói, mas é o único caminho. Naquela noite, Miguel marcou uma conferência de imprensa improvisada à porta do armazém. Dezenas de jornalistas. Ele, Rui de mão dada com ele, pela primeira vez em público, Ana ao lado, Tomás e Diogo um pouco atrás, de mãos dadas também. Miguel falou firme: somos homens e mulheres que amamos quem quisermos. Protegemos um rapaz em perigo. Não há crime nenhum exceto o ódio de quem nos fotografa às escondidas. Estamos aqui, de cara limpa. Perguntem o que quiserem. A sala explodiu em flashes. Rui acrescentou: e se alguém tocar num cabelo destes rapazes, vai ter de passar por nós todos. A notícia mudou de tom. Muitos portugueses, cansados de hipocrisia, começaram a apoiar. Hashtags Águias de Ferro Moré Amor subiram ao topo do Twitter. Outros clubes de motares declararam solidariedade. Até alguns políticos, surpreendentemente, condenaram a homofobia. Mas o custo foi alto. O clube perdeu patrocinadores. Alguns membros mais conservadores saíram. A mãe de Diogo expulsou-o de casa. Diogo apareceu à porta de Tomás com uma mochila. Posso ficar aqui? Dona Helena abriu os braços. Esta casa agora é tua também. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. A investigação policial avançou, as fotografias clandestinas eram crime. Bernardo e o primo foram detidos por ameaça, injúria e violação de privacidade. O liceu suspendeu os agressores. Mas o dano emocional permanecia. Tomás acordava com pesadelos. Diogo chorava em silêncio no banho, pensando nos pais que o rejeitaram. Miguel e Rui recebiam ameaças anónimas. Uma noite, Tomás encontrou Miguel sozinho no armazém, olhando fotografias antigas do clube. Sentes que perdemos tudo? Miguel abanou a cabeça. Perdemos a mentira. Ganhamos a verdade. Prefiro assim. Ana organizou uma vigília à porta do armazém. Dezenas de pessoas apareceram com velas e cartazes: amor não é crime. Jovens LGBT de todo o país enviavam mensagens de apoio. Um canal de televisão pediu uma entrevista exclusiva com Tomás e Diogo. Eles aceitaram, mas com medo. Sentaram-se diante das câmaras, mãos entrelaçadas. Tomás falou primeiro: só quero estudar, amar em paz, viver sem medo. É pedir muito. Diogo completou: os meus pais deixaram de falar comigo. Mas encontrei outra família. Olhou para Dona Helena na plateia, que chorava em silêncio. A entrevista tornou-se viral. Milhares de partilhas. Pela primeira vez, Portugal via rostos reais, vozes jovens, amor sem vergonha. Mas o passado não perdoa fácil. O pai de Bernardo, empresário influente, moveu uma ação civil contra o clube, alegando difamação. Precisavam de advogado. Dinheiro não havia. Então aconteceu o primeiro milagre. Um advogado gay conhecido, Dr. Francisco Mendes, ofereceu-se gratuitamente. Devemos-vos isto. Vocês abriram a porta que muitos de nós tínhamos medo de abrir. O segundo milagre veio de fonte inesperada: os pais de Rui, idosos, apareceram no armazém. A mãe abraçou o filho pela primeira vez em anos. Vimos-te na televisão. Temos saudades tuas. Rui chorou como criança nos braços dela. A pouco e pouco, as feridas começavam a cicatrizar. Primavera chegou cedo naquele ano. O processo contra Bernardo avançava favorável. O clube recuperava membros, muitos jovens queriam fazer parte de algo honesto. Tomás e Diogo preparavam-se para os exames nacionais. Diogo mudara-se definitivamente para a casa de Tomás. Dona Helena tratava-o como segundo filho.
Uma tarde, Miguel chamou Tomás ao armazém. Quero mostrar-te uma coisa. Levou ao pátio. Lá estava uma mota pequena, restaurada, pintada de azul e branco. É tua. Quando tirares a carta, claro. Mas já podes aprender com o Rui. Tomás não conseguiu falar. Abraçou Miguel forte. Naquela noite, o clube organizou uma festa fechada. Só amigos verdadeiros. Música alta, churrasco, risos. Pela primeira vez, Miguel e Rui dançaram juntos no meio da sala, sem medo de olhares. Ana beijou a namorada à frente de todos. Tomás e Diogo dançaram devagar, testa contra testa. Mas a meio da festa, o telemóvel de Miguel tocou. Era o Dr. Francisco. Voz grave, tenho más notícias. O pai de Bernardo recorreu a instâncias superiores. E descobrimos mais, ele financiava um grupo radical anti-LGBT que planeava uma manifestação violenta contra o clube na próxima semana. O clima mudou. A música parou. Todos se olharam. Miguel apertou os punhos. Não vamos fugir. Tomás sentiu o medo voltar, mas também uma determinação nova. Desta vez, não nos escondemos. Nos dias seguintes, prepararam-se. Contactaram associações LGBT, pediram proteção policial, organizaram contra-manifestação pacífica. A data chegou. Praça do Comércio cheia. De um lado, 200 radicais com bandeiras ofensivas. Do outro, milhares, sim, milhares, de pessoas comuns, famílias, jovens, idosos, com bandeiras arco-íris. Tomás, Diogo, Miguel, Rui e todo o clube estavam na primeira fila. Quando os radicais tentaram avançar, a polícia conteve-os. Mas o momento decisivo veio quando uma senhora idosa, mãe de um dos motares, subiu ao palanque improvisado. Eu criei o meu filho para ser homem de bem. Ele ama outro homem. E eu amo mais por ser corajoso. A multidão aplaudiu. Os radicais, vendo-se em minoria, começaram a dispersar. A vitória foi simbólica, mas enorme. Verão trouxe calma verdadeira. O tribunal condenou Bernardo e o pai apenas suspensas e indenizações. O clube recebeu doações que permitiram comprar um espaço maior, agora com sala de apoio a jovens LGBT em dificuldade. Tomás e Diogo passaram nos exames com distinção. Decidiram tirar o curso de medicina juntos, em Lisboa. Dona Helena orgulhava-se tanto que chorava cada vez que contava a história aos amigos. Uma tarde de agosto, todo o grupo foi até à praia da Adraga. O mar estava calmo, o céu limpo. Miguel e Rui caminharam de mãos dadas pela areia, sem capacetes, sem armaduras. Ana e a namorada construíam um castelo de areia ridiculamente grande. Tomás e Diogo sentaram-se numa rocha, vendo o pôr do sol. Sentes que valeu a pena? Perguntou Diogo. Tomás pensou em todas as noites de medo, nas lágrimas, nas portas fechadas. Depois pensou nas portas que se abriram, a da mãe, a do clube, a de milhares de estranhos que agora os defendiam. Valeu cada segundo, respondeu. Porque hoje podemos ser nós mesmos. Diogo beijou devagar, sem pressa, sem medo de olhares. Ao longe, Miguel levantou uma cerveja num brinde silencioso. Anos mais tarde, quando alguém perguntava como Portugal mudara tanto em tão pouco tempo, muitos apontavam para aquela história, um adolescente assustado que pediu ajuda a estranhos, e esses estranhos escolheram o amor em vez do medo. A nação abalara-se, sim. Mas abalara-se para melhor. E no meio das ondas suaves da Adraga, Tomás fechou os olhos, sentindo o sol na cara, a mão de Diogo na sua, e soube, com uma certeza profunda e tranquila, que finalmente chegara à casa.